Quando a gente fala de segurança, a gente fala de parada de máquina ou de processo. De parada de máquina, a gente trabalha com PIOs e outros relés de segurança. Quando a gente fala de processo, a gente pode trabalhar com N situações dentro da lógica, tanto em comandos elétricos quanto na automação, quando a gente se baseia no Ladder. E hoje a gente vai falar sobre segurança de processo utilizando um temporizador on delay. Fala galera do Curto-Circuito, beleza? Diego aqui. E a gente já falou em outras aulas sobre o relé de tempo on delay e off delay, no caso físico, e hoje a gente vai trabalhar um pouco com o relé on delay, tá? O tom dentro do ladder, a gente vai falar um pouco sobre segurança. Então agora a gente vai citar um pouco sobre o funcionamento de uma enchedora, tá? A enchedora de barril, onde faço alguns processos de lavagem de barril antes de iniciar o processo de enchimento. Então eu preciso sim ter uma segurança em relação a todo esse processo. Então a gente vai começar com o sinal de entrada I312, que é um relé de sonda, onde ele vai fazer a detecção do líquido. Tá? Então, nessa situação aqui, eu vou já dar o início pela B35 e a B39, tá? E eu vou ter aqui a presença ou não presença do líquido. Nesse caso, eu não tenho presença de líquido, certo? Meu bit interno está fechado, ou seja, não tenho sinal de 24 volts no meu CLP e eu não tenho presença de líquido dentro do barril, tá? Então, seguindo por essa lógica, eu vou fazer a leitura logo por o cara mais fácil, que é o bit fechado, o B3 768. Depois a gente vai no let dele para a gente entender o funcionamento desse cara. Então, eu vou ter aqui o acionamento de um relé temporizador, certo? O tom, o T472, que ele vai contar 40 segundos. Sim, não tem um líquido, ele vai iniciar aqui, ele vai contar 40 segundos para uma detecção de falha. Por quê? Quando eu der um fim de aqui, ele vai alimentar, tá? Esse cara aqui, ele vai fechar o sinal, certo? E vai fechar esse cara aqui, esse bit interno, que é essa memória B3752, da outro fim de aula aqui, aonde eu vou ter uma exclusão do meu cabeçote. Então, ele contando os 40 segundos, eu já vou detectar no meu programa que eu não tenho líquido no meu barril. Então, com isso, eu já vou fazer a exclusão dele completamente, certo? Então, seguindo por essa lógica, eu vou ter logo de cara uma exclusão do meu primeiro cabeçote, por segurança. Não tenho líquido, então eu não vou fazer a lavagem, obviamente, não vou fazer o enchimento dele. E agora eu vou para a presença de líquido, certo? Então, vou descer mais um pouquinho aqui e eu vou ter o mesmo relé, tá? A mesma sonda, a mesma entrada, aonde agora eu vou ter 24 volts no meu CLP, indicando que eu tenho líquido sim dentro do meu barril. Então, aí eu vou ter agora dois temporizadores em paralelo, um de 40 segundos e outro de 4 segundos. O de 40 segundos vai entrar na mesma situação do meu primeiro temporizador lá de falha, tá? Esse T46, vou dar um fim de aula aqui, e ele vai estar também em paralelo aqui com a minha exclusão, certo? Então, eu vou ter sim uma exclusão por conta de presença de líquido. Pô, Diego, presença de líquido tem exclusão? Sim, ele ficou 40 segundos lá esperando o líquido sair. O líquido não saiu. Pode ser uma válvula travada, pode ser que seja o sinal do relé, tá? Que, obviamente, o relé de sonda ele está com um problema, então ele está mandando sinal direto. Então, eu não tenho a leitura correta. Como é que eu vou saber se ele saiu por completo, se ele não saiu? Então, ficou 40 segundos com o líquido ali presente, né? Ou pelo menos a ideia é que se tivesse um líquido, esse barril também é excluído, certo? Então, ali eu tenho uma outra exclusão por segurança. Embaixo, tá? No T473, eu tenho 4 segundos. Então agora a gente vai fazer a leitura desse cara aqui. Ele está aqui em cima, tá? Aonde eu tenho a leitura agora sim do B3768, que é esses dois carinhas que estão aqui. Beleza? E agora que eu tenho o líquido, concorda comigo que esse bit fechado, ele vai abrir e o aberto, ele vai fechar, dando condição agora para o T42. O T42 vai contar alguns segundos agora na falta de líquido. Por quê? Eu retirei todo o líquido. Em 4 segundos eu já detectei já que ele já retirou o líquido. Beleza? Passou os 4 segundos, já fechou lá e agora eu não tenho mais líquido e ele vai fechar esse cara aqui e vai contar esse tempo. Beleza? E o T42, descer um pouquinho aqui, ele me dá o auxiliar de presença de líquido, o B3 768, então ele vai dar o LET. Vai retirar esse bit, eu já não preciso mais dele.
Então, eu retorno para cá só para te dar uma olhada. Então, no momento que eu fazer a detecção do líquido, esse cara ele vai fechar e eu vou alimentar o T42. Um dos bits do T42 vai fazer o let, que eu não preciso mais desse cara, certo? Mas aqui, se eu der um FINDAL, eu tenho duas condições, tá? Eu estou aqui na minha linha 25, certo? Na minha linha 25 aqui. Se eu vim para cá, eu tenho mais uma condição. Se a gente seguir pela última aula, que a gente trabalhar com as lógicas AND e OR, lembra? Eu tenho uma lógica AND aqui, onde eu necessito desse cara aqui, que ele já vai estar ativo, tá? Para entrar com B34, certo? Então, eu detecto que não tem mais líquido, tá? Contei o tempo, fechei esse cara, já deu o let no B3 768 e agora fechei aqui, tá? Tem mais uma condição aqui, mais uma lógica AND, aonde eu vou setar mais o B37, que está na linha de baixo. E aqui eu tenho duas condições do B37. Eu tenho para seleção de 50 e tenho para seleção de 30 litros, certo? A mesma condição, porque agora eu vou entrar o próximo passo, que é a entrada de água no meu barril. Ou seja, entrei com o barril, detectei a soda, retirei a soda, próximo passo é entrar com água, para depois ir para o segundo cabeçote e fazer a inserção de ácido e continuar a lavagem até o terceiro cabeçote, vapor e entrar depois no quinto e sexto para fazer o enchimento do meu barril. Beleza? Então aqui eu já tenho uma ideia de como ele funciona, tá? E entendendo que as condições referentes ao temporizador eu consigo trabalhar para fazer uma segurança de processo. Então eu tenho as falhas referente ao tempo, se eu tenho ou não líquido, certo? O tempo de abertura de válvula, então eu consigo entender todo o processo. De repente uma válvula travou e eu não consigo detectar se saiu todo o líquido, ou o barril entrou sem líquido, certo? Então eu tenho que ter essa segurança para ele não passar para o próximo passo e fazer uma próxima sessão, ou seja, um enchimento de barril, se ele não está lavado corretamente. É uma segurança que eu tenho. Então eu trabalho junto, tá, com os tempos do processo para entender se ele está ou não apto a passar para o próximo passo da minha programação. Beleza? Então, a gente seguindo toda essa lógica aqui, a gente consegue entender melhor todo esse processo. Eu vou entrar aqui mais uma vez, tá? Para pegar o bit 12. Vou dar um fim de aula aqui. E eu quero mostrar um outro detalhezinho para vocês. Aqui. Lembra que a gente trabalhou com o bit aberto contando o tempo, o bit fechado contando o tempo, e eu tenho mais um bitzinho aqui da minha entrada, que é, no caso, um bit fechado de sem presença de líquido. Só que nesse caso aqui, tá? Eu já estou no meu processo de entrada de água, certo? Então, já contei o tempo aqui da minha entrada de água, e agora eu não tenho mais líquido, e aí eu sigo para o próximo passo, que vai ser a liberação para o meu segundo cabeçote. Então, o mesmo sinal que eu faço a detecção de líquido, eu também inicio o processo para dar uma condição lógica para ele passar literalmente para o próximo passo, que seria o segundo cabeçote. E assim ele vai seguindo, cabeçote por cabeçote, dando feedback se ele está ok ou não ok, se ele foi excluído ou não do meu sistema, beleza? Então, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Já curta esse vídeo, compartilha com todo mundo, que eu quero trazer muito mais conteúdo assim para vocês. Bom, essa foi a aula de hoje. A gente se vê na próxima.